Muito bem-vindos a mais um podcast Livecast. Eu sou Cíntia Nogueira e antes de apresentar minha convidada, eu quero agradecer ao espaço LN Studio, que é o espaço aqui ideal para podcasts. Gente, hoje eu tô muito honrada porque minha convidada é mulher e representa muito bem a nossa cidade, então tô muito feliz pela presença dela aqui. Nossa vice-prefeita Maria Cecília. Que honra você está nos dando por estar aqui com a gente, Maria Cecília. Olha, a honra toda é minha, né? Porque tá aqui no meu primeiro momento de vir falar um pouquinho da minha vida e para uma mulher, né? E isso, para mim, eu fico muito grata por esse momento da minha vida. Eu que agradeço. Mas conta pra gente um pouquinho da sua história, de onde você veio, onde você nasceu. Olha, falar um pouquinho de nós é difícil, né? Quando a gente pega para falar da gente mesmo. Porque eles falam, né? Falar dos outros é fácil, né? Agora falar de mim mesmo, mas não é não. Falar das pessoas Quando a gente está falando de alguém, você vê ali algo tá mesmo quando você fala, nossa, queria fazer isso também, essa pessoa faz. A hora que a gente vai falar da gente não acha que a gente faz algo que traz diferença, né? Mas eu sou Maria Cecília de Araújo, né? Nasci aqui em Araguari, mas a minha família é ali a gente fala do Cascalho Rico, mas é pra frente de Cascalho Rico. É uma área de produtores ali que conhecida como Ponte d'Água Fria, Sapê, porque essas regiões elas são dadas os nomes conforme a localização de cada uma, né? Então, onde eu morava mesmo era o Grotão. Então, meu avô tinha uma área por ali, meus pais moravam lá. Minha mãe morava de um outro lado do morro e o meu pai do outro. Então, eles conheceram muito jovens. Então, eu sou filha de uma mãe de 16 anos. Olha só. Então, isso aí já faz uma diferença muito grande na minha vida, porque quando chegou uma fase, a gente era muito companheira. Por mais de eu ser filha de pais separados e morar com a minha avó paterna. Então, isso aí também já foi uma diferença na minha vida. Mas tive uma infância bem tranquila, bem saudável. Bem raiz? Bem raiz mesmo. Ia pra fazenda, brincava, montava cavalo, subia em árvore. Era tudo aquilo que eu queria que tivesse hoje pros meus filhos, né? Mas a gente acaba ficando um pouco urbano depois de um certo tempo. Mas foi uma vida bem tranquila, com algumas, né? Lógico, alguns obstáculos que a gente tem que passar, cada um na sua situação. Mas tive eles bem pequena, eles já começaram. Pra te falar a verdade, eu acho que é a primeira vez que eu vou contar um pouquinho da minha vida. Olha, então, honra! Isso a gente acaba, talvez, tem hora trazendo algumas emoções. Lógico. Né? Ainda mais depois de um renascimento que eu tive esse ano. É verdade. Então, acaba a gente trazendo ali um pouquinho de emoção. Desculpa aí se em algum momento eu me emocionar, totalmente. Mas fui criada lá, assim, em Araguari, mas com um pé lá na fazenda mesmo, todo final de semana, feriado prolongado, a minha avó levava. A minha mãe, é um ponto assim meio inusitado, mas em algum momento da minha vida eu não pude estar totalmente em contato com a minha mãe. Por situações ali de separação, a gente foi separado totalmente, eu e a minha irmã. Então, a gente via minha mãe às escondidas. Então, isso vai trazendo também mais um obstáculo que aí foi colocado. Mas dentro disso não foi fazendo muito, porque a minha avó fazia muito bem esse meio de campo. A minha avó paterna. Papel de mãe. Ela fazia o papel de mãe, mas também levava a gente para ver minha mãe. Então, a gente fazia assim algo muito, desde pequenininho, algo escondido, né? A gente via minha mãe escondido. Mas depois isso foi passando. A gente foi ficando adolescente e vendo que a gente também tem direitos. E dentro desses direitos a gente briga, né? Acho que aí eu já comecei a brigar pelos meus direitos. Eu e a minha irmã. Fazer aquilo, não, eu vou ver minha mãe sim. Quem é você para proibir de ver minha mãe? Exatamente. Então, desde esse tempo a gente já começou a bater o pé. E a história é longa, se a gente for entrar um pouco nisso, isso vai longe. Depois disso, eu tinha, então, uma diferença que era ter 2 pais e 2 mães também. Isso era uma diferença, que luxo. né? Porque minha avó e meu avô foram pais fantásticos para nós dentro da criação deles, que era uma criação bem rígida, né? Eles foram criados lá na fazenda, uma criação totalmente diferente do que a gente tem hoje. Ela passou tudo aquilo que ela pôde para os filhos dela
E eu sou a primeira neta e ela não teve filha. Então ela teve 3 filhos, os 2 primeiros foram netos e depois veio a primeira neta. Então eu tive ainda esse prazer de ser bem luxada por ela, mas ao mesmo tempo bem corrigida também. Vó é tudo de bom, né? Vó é, tá? De hoje ela tá com 96 anos, eu ainda tenho linda. Ela. Bem na fase, assim, já da gente tá cuidando dela, né? Mas ainda tá lá, forte e firme. Lúcida? Não, infelizmente não. Ela já não tá lúcida mais, não. Mas eu falo que a cada momento ela é uma fênix, ela ressuscita das cinzas. A hora que você acha que chegou o momento dela, ela volta com aquela força total de querer viver, de estar ali, de comunicar. Eu espero que ela escute esse podcast. Com certeza, eu vou pular pertinho do ouvido dela para ela poder, pelo menos, ouvir um pouquinho dela. Ela é uma pessoa onde eu inspiro muito, muito. Tanto ela quanto a minha mãe. 2 guerreiras. Eu falo que a gente vem de mulheres muito fortes. A presença feminina é muito forte na sua vida. Muito, muito, muito forte mesmo. Então, aí depois disso, comecei a trabalhar muito cedo, mas porque eu quis. Eu achava assim, por que eu não posso trabalhar? Por que eu não posso ter o meu dinheiro, né? Por mais que eu estava ali cuidada pelos meus pais, né? Cada um no seu momento, pela minha avó. Mas eu queria ter a minha liberdade, né? Minha liberdade de pegar o meu dinheiro e ir ali fazer o que eu quiser com o meu dinheiro e comprar. Né? Comprar, a mulher adora, né? E aí eu comecei a fazer esses freelances, que antes podia menor trabalhar, né? Final de ano. Eu tinha uma amiga de adolescência e ela já trabalhava, então ela arrumou para mim trabalhar com ela. Era numa loja uma boutique, né, que eles chamavam na época, na boutique 4 Estações. Em qual cidade? Aqui, eu sou de Araguari, eu já tava aqui em Araguari. Nunca saí daqui, eu morei em Uberlândia 1 ano e pouco, mas sempre, todo final de semana eu tava aqui. A minha vida é totalmente aqui em Araguari. E ali começou a minha história trabalhando. Estudava, né? De manhã, e essas freelances eram férias, né? Férias de Natal, então podia trabalhar. Eu fazia ali aqueles 15, 20 dias, trabalhava bastante, ganhava comissão, né? Então, quanto mais eu vendesse, mais renderia, né? Então, era ótimo. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Isso eu tinha 14. Eu comecei... Esse foi meu primeiro final de ano, com 14 anos, em 89. Quando eu fiz 14... Não, 89, não, 86. Em 89, com 17 anos, eu me casei. Tá contando a idade aqui, né? Eu me casei em 89, com 17 anos. Nossa, muito nova. Muito nova mesmo. Mas não foi para ter o meu primeiro diploma, né? Que ele não estava pronto nesse momento. João Paulo, que é o meu primeiro filho, veio depois de 3 anos. Mais um obstáculo. Casada, doida para ter filho. Meu filho não vinha. Então, eu tive que fazer tratamento para ter o João Paulo. E Deus me abençoou, que ele veio depois, não foi tão difícil, né? Mas ele veio num momento difícil. Mais um obstáculo. Minha vida é cheia de obstáculos e desafios. E de vitórias. Amém. E são de muitas mesmo, graças a Deus. Aí eu tive ali o João Paulo, um dos meus maiores presentes, né? Porque ele foi o primeiro, sou mãe de 2 filhos. O João Paulo tá com quantos anos? João Paulo hoje tá com 29, fez 29 esse ano. Tá aí formado, fazendo residência. É um menino totalmente abençoado. Ele é abençoado. Ele é um menino muito bom. Então, como mãe, eu não podia ter sido mãe de uma pessoa tão especial quanto o João Paulo. Não menos o Manuel, que vai fazer 9 agora em setembro, que também foi outra bênção na minha vida. Aí, nesse percurso todo, né, de 20 anos de diferença de idade, né, eu já tinha me separado, já estava em um novo relacionamento. Aí, depois de 14 anos de relacionamento, veio o Manuel. Nossa! É outra bênção que eu também achava que eu não poderia ter mais, né, que o João tinha parado ali no João Paulo, né? Mas aí veio o Manuel também. Aí o Manuel foi no susto. Eu falo que eu tô em choque até hoje. O choque do resultado na hora que eu peguei o exame é porque eu ainda não acredito, é um sonho. Esse foi o meu primeiro sonho, foi ser mãe. Não que sei lindo. Se é a minha história, né, da minha base. Então eu queria ser mãe, eu queria estar presente na vida dos meus filhos. E eu queria ter sido mãe demais. Mas Deus me abençoou com 2 maravilhosos.
cada um com a sua personalidade. Você é uma ótima mãe, assim, eu te conheço por trás disso aqui, né? Eu sei como é uma ótima mãe, presente. Mas eles falam que eu sou muito brava. Às vezes eles precisam que nós sejamos bravas. Mas tem hora que eu penso, por que eu não sou mais assim? Não, mas eu faço tudo, dou meu sangue e dou a minha vida. É que mãe se cobra muito, né, Cecília? Muito, muito. E tá tudo certo, o seu jeito de criar está certo. Isso mesmo, Cíntia, porque cada vez que eu faço algo, eu falo, será que eu tô fazendo certo e na hora certa? A gente se cobra muito e muitas vezes isso me preocupa e até eu perco até sono, pra te falar a verdade. O que eu posso melhorar, até mesmo por ter tido uma diferença aí bem grande entre um filho e outro, aí você pesa muito essa educação. Que a diferença de idade minha, a maturidade é muito grande, né? Uhum. Você ser mãe aos 20 e ser mãe aos 40 é uma maturidade totalmente diferente. Mas o carinho, o amor é o mesmo. Não muda em nada. Mas hoje eu tento fazer coisas que eu acho que talvez naquela época eu poderia ter feito melhor. Mas o João Paulo fala que ainda bem que eu corrigi, ainda bem. Então quer dizer que eu não machuquei, né? Que fez um filho forte, Isso, eu não machuquei. Então isso me deixa orgulhosa. E eu vejo pelo carinho, pela atenção, lógico, pelo aquilo que ele me traz, eu vejo que eu não errei. Né? Eu acho que é aí que eu me cobro novamente. Ai, por que eu fui tão brava? Porque ele é tão bom. É mãe sendo mãe. Isso é. É a mãe perfeita pro filho. Né? É isso mesmo. Deus sabe de tudo. E aí veio o Manuel, que é super esperto. Manuel, aquele que você já conhece, passado né? De esperto. Que você conhece aí bem, porque os nossos filhos, né? Você aí tão jovem, mas a sua menina estudou com o Manuel. E depois teve a oportunidade de eu trazer ele para conversar com você um pouco. E ainda quero trazer mais. Mas porque eu acho que como mãe, eles acabam não trazendo tudo. Ele é um menino muito maduro pela idade dele. Isso foi com meus dois. Eu acho que por a gente criar filhos junto com adultos, né? Porque na minha leva de 10 primos do lado do meu pai, que foi onde eu tive um pouco mais de proximidade, né? Por estar sendo criada pela minha avó. Então eu fui a primeira a ter filho, por ter tido muito nova, né? Então, a hora que foi vir o primeiro sobrinho ou primeiro primo, ele já estava grande. Então, ele não teve esse contato, né? De criança com primo, tão pequeno. Então, o contato veio já com ele mais na adolescência, né? Então, isso trouxe ele tem um carinho, mas é mais um primo que traz um exemplo para os outros, ou que traz um chamado de atenção, né? Aquela coisa corriqueira entre a gente o escuta maior. assim, na sua voz, voz de mãe que, nossa, morre de amores, né? Toda orgulhosa Menina, deles. Eu sou aquela mãe assim, corujona mesmo, É pra ser mesmo. E a gente pensa assim, como mãe, né? Fala assim, será que lá na minha velhice meus filhos vão cuidar de mim? E dentro da minha história, né, voltando aqui agora para mais no presente, eu tive Covid em janeiro e achei que ia passar pelo Covid igual vi muitas pessoas passarem. Por mais que a gente ouvia aí algumas histórias tristes, eu pensei, eu sou uma mulher forte. O Covid vai passar por mim normal, e não passou. Ele passou por mim como uma avalanche. Uma avalanche. E quem estava ao meu lado? Não só o João Paulo, lógico, eu tive um número muito grande de pessoas. Mas ele, como filho, ele não me largou em momento algum. Ele estava lá comigo, ele ficou no hospital comigo. Eu falava, meu filho, eu não quero você aqui, porque ele é da linha de frente. Só que eles têm toda Quando você está na linha de frente, você está ali por trabalho. Não é só por gostar do que faz, porque ele gosta. Mas por trabalho, é o seu trabalho. Agora você tá lá com a sua mãe e você fala assim, não, meu filho, eu não quero que você fique aqui, que eu tenho medo de você pegar. Mãe, eu não vou sair daqui. Então isso pra mim, eu acho que cada hora ali era isso que me fazia superar. E dentro da minha história também tem, entre os meus, esse meu segundo casamento, né, o Matheus também, que é uma bênção na minha vida.
Bênção assim, né? Até chegar nessa bênção, houve muitos barrancos, tá? Muitos trancos e barrancos. Quem me conhece sabe muito bem da história. Onde muita gente falava assim, não vai pra frente. Não vai de jeito nenhum. Isso vai terminar logo. E o Matheus, assim, a nossa história é uma história longa. A gente já vai fazer 23 anos juntos. Nossa. Desses 23, agora que vai fazer 9, que a gente tá, como se diz, né? Quem mora com fé, casado é. Uhum. Então a gente tá junto dentro do mesmo lar há 9 anos. Desde que o Manuel veio, acho que a gente tomou essa decisão. E esse também eu vi o quanto ele é meu companheiro, porque ele internou comigo. Ele pegou Covid também? Ele pegou Covid também, lá em casa fomos só nós dois, eu peguei e contaminei ele. Graças a Deus o Manuel não pegou, o João Paulo ele estava numa fase de fazer provas fora, né, que ele estava fazendo provas de residência, então nesse período que eu peguei ele estava fora. Então a gente não teve contato, quando ele chegou eu já estava contaminada, então a gente teve toda aquela cautela de isolamento, mas na hora que ele teve lá me olhar, ele se protegia, né? Ia lá, me olhava, via como que eu estava. E o Matheus contaminou. Aí, como ele pegou o resultado depois, porque ele não teve sintomas, ele teve só uma dorzinha de cabeça. Aí, quando eu fui internada, quem me fez também hoje, eu acho que não ter passado por uma situação pior, foi ele. Ele ficou ali do meu lado, ele estava do meu lado, ele me dava comida, ele cuidava do oxigênio. Ele cuidava do Manuel, né? Não, o Manuel ficou em casa. O Manuel teve que ficar, né? Quem ficou com ele foram a minha cunhada, a minha sogra, que também foi uma bênção também, porque eu tinha receio de que minha irmã tem filho e tem minha avó. Essa história toda do Covid, né? Da gente tentar poupar para que não chegue nas pessoas que possam ter mais um pouco de dificuldade. Então, o Matheus internou comigo. Ele ficou comigo lá os 15 dias, eu fiquei 20 dias, mas dos 15 dias, dos 20 dias, 7 foi de UTI. Então, dos outros 13 dias, ele esteve comigo o tempo todo. E onde eu andava nessa cidade, em todos os lugares onde eu entrava, era o comentário geral, né, da cidade. Todo mundo falando, meu Deus, a gente está em oração pela Maria Cecília. Como é querida na cidade, né? Você nem imaginava isso, né? Não. Em todos os lugares, Maria Cecília. Eu ia andando e eu escutava os comentários e falava, gente, eu tenho certeza que ela vai passar por isso, eu tenho certeza que um dia eu vou ter essa chance de contar pra ela tudo que eu escutei na cidade. Muita gente, você é muito querida aqui. Muito, porque a hora que a gente faz pros outros, a gente fala, nossa, ele tá precisando, vamos orar. Aí você vai pôr em pensamento, você põe nas suas orações. A hora que inverte, que é pra gente, a situação é outra. Porque lá eu tinha os momentos de enquanto eu estava no quarto, o Matheus ligava de vídeo, né? Que hoje a tecnologia traz essa diferença para nós. E quando eu estava no quarto, então o meu filho sempre me passava, porque o Matheus estava lá. Aí ele sempre me passava, minha irmã me passava, me contava. Aí quando eu fui para UTI, aí a história lá tem nos 3 primeiros dias, eu estava mais fraca. Então eu não conseguia muito nem falar, então a mensagem ali era bem rápida. Eu não ficava muito tempo, porque o horário de visita, não tem do Covid, ela é via internet, né? É a ligação de FaceTime, né? Então eles pegam o contato da família, te ligam. Eu fiquei encantada com isso, porque você está ali num momento de isolamento, né? Até quem estava entubado, eles faziam isso. Que coisa. Porque as famílias que pediam, né? Porque aí a família conversava com quem estava ali. Então, nesse momento, eles falavam para mim que as orações aqui do lado de fora estavam muito grandes. Eu encontrei pessoas esse final de semana, olha que tem 6 meses que eu saí, de um pessoal de Brasília que é conhecido são amigos de um conhecido meu, que falou, então é você por quem eu orei. Então, quer dizer, dentro da cidade onde eu vou, supermercado, dona de casa, né? Então é supermercado, é farmácia, é na rua. Eu ouço muito isso. Isso me traz um conforto tão grande, porque além da força que a gente tem que ter, porque é uma das coisas que as meninas, as enfermeiras sempre falavam, os médicos também, depende muito de você. Depende muito da gente, porque é uma doença totalmente diferente.
Hoje você tá bem, agora de manhã você tá bem, à tarde você tá de outro jeito. Então as enfermeiras falavam assim pra mim, chegar perto de mim e falavam assim, ó, depende de você, seja forte, tenha fé. Você tem fé? Então, você imagina eu tendo a minha fé, mas naquele momento de fraqueza, da gente não conseguir concentrar, o corpo cansado, falta de respiração, falta de ar, né? E você saber que tem gente lá de fora rezando por você, isso é um privilégio muito grande. Então, eu falo assim, eu sou muito abençoada. Realmente. Na minha vida toda. Por mais que eu tenha tido tantos obstáculos, porque quem conhece a gente no dia a dia, vê a gente sorrindo o tempo todo. A vida dessa é fácil, né? Nossa, que vida fácil. Olha como que ela tá lá. Hoje ela tá nesse lugar, ontem ela tava... Não é. A vida é cheia de obstáculos, só depende da gente querer passar por eles. Então... São os obstáculos mesmo que nos fazem fortes, né? Teve várias vezes que eu falava, gente, cansei. Cansei. É humano. Mas eu dormia, no outro dia eu dormia pensando, não, eu tenho que fazer outra coisa melhor. Eu tenho um filho, na época, assim, a maioria deles, né? Eu tinha só o João Paulo, e eu tenho que estar aqui por ele. Eu não vou deixar ele sozinho nesse mundo. Exatamente. Não vou. Eu não vou deixar o meu filho para as madrastas. Mas por mais que eu sei que muitas são muito boas. Muitas. A gente fala assim, é brincando. É no sentido assim, de você como mãe, você ter gerado aquele filho, querer participar com ele de tudo. E naquele momento, você tá querendo continuar participando da vida dele, até pelo menos ele se encaminhar. Até ele ter o rumo dele. Então isso pra mim é uma questão assim... Até hoje, não sei, né, da agora pra frente, o que Deus tem pra minha vida, mas eu vou fazer de tudo pra estar junto com eles, com os dois, o máximo de mim, mesmo que a distância. Eu acho que é a primeira coisa que Deus nos dá na vida, né? Primeiro você vai ser mãe. Seja uma boa mãe e você vai ser boa em tudo. Espero que sim, porque muitas vezes eu tento dentro do meu trabalho, né? Hoje, estando dentro da gestão pública, que a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, que você está ali para o povo, você foi eleita pelo povo, mas em tudo que eu já passei até hoje, em todas as empresas que eu trabalhei, por mais que eu me dedique com o que eu aprendi, né, tanto ali dentro, como que eu trago de bagagem talvez de uma empresa para outra, eu sempre tento dedicar o melhor. E muitas vezes, até fazendo um papel assim de mãezona, né? Tem muitos amigos meus que me falam, mas você é uma mãezona, né? A nossa mãezona. Porque a partir do momento também que você trabalha conflitos, eu não gosto de briga, de intriga, de nada. Então eu tento apaziguar, eu tô ali para poder fazer um meio de campo. Bem papel de mãe mesmo. Bem papel de mãe. Então, pela forma que eu fui criada, eu nunca na minha vida vi a minha mãe. A minha mãe era uma mulher... Hoje eu não tenho mais nem pai nem mãe, perdi eles muito jovens, o meu pai com 53, a minha mãe com 51. Todos os dois muito doentes, muito jovens, infelizmente. Então, eles não tiveram tempo nem de conhecer o Manuel e nem o meu terceiro sobrinho, né? Então, eles conheceram o João Paulo, e eu tenho uma irmã, e essa minha irmã tem três filhos, né? Então, assim, é gratificante tudo isso, a gente passar a trabalhar, a minha mãe ali toda naquela cautela, ela tinha uma voz baixa, eu falo, meu Deus, quem que eu puxei? Apesar que eu não falo, não é que eu falo alto, eu sou esparafatosa para falar, eu falo, não sei se eu tô acostumada com o Matheus, que ele fala muito rápido, né? Eu tento falar um pouco mais devagar, mas eu falo, eu saio falando, eu destrincho a palavra, eu não paro, tem hora que alguém tem que falar assim, para, desliga, né? Então essa é uma mulher, né? Mulher, Mulher fala demais. Fala demais, somos assim, né? Mas aí como é que você foi parar? Caiu na política, assim? Então, eles falam assim, que eu sou política. Eu falo, não, nunca fui política. Depende, né? Em qual sentido? Depende, eu sempre trabalhei na parte, assim, de 12 anos pra cá, eu trabalho numa entidade de classe. Antes dela, eu trabalhei numa cooperativa de armazenamento de café e numa cooperativa de crédito. Então, você já trabalha no associativismo, cooperativismo. Então, você já trabalha em união, em prol, né, de alguém. De um grupo, aliás, né? De um grupo. Não é de alguém, de um grupo. Então, acho que aí que eu comecei talvez a fazer essa política, né? Sem perceber. Aí, dentro da entidade agora que eu estava, que é a Associação dos Cafeicultores, que
Eu falo assim, de todas as empresas que eu trabalhei, todas eu tenho um carinho, graças a Deus. Eu nunca fechei portas, só deixei portas abertas. Mas nessa que eu estava última agora, é um carinho assim maior, não sei se é pelo tempo também, né? E pela dedicação que foi. É um grupo familiar, que ali os diretores são tudo muito família, trata a gente muito bem. Então lá começou, ali eu tinha que estar em contato sempre com pessoas da área do poder público, né? Não tanto municipal, estadual, federal, a gente está ali sempre nesse contato, fazendo um evento aí, que é um evento de uma feira internacional, que é a FENICAFÉ. Então, isso foi me trazendo para esse lado, mas não de participar diretamente de uma política, e sim de estar procurando nessas outras funções algo que trouxesse e agregasse para aquela entidade que eu estava. Entendi. Porque uma entidade de classe, o que ela faz? Ela defende um grupo pequeno, defende um grupo grande, porque a partir do momento que você vai atrás e trabalha pelaquela demanda naquele momento, você acaba agregando para todos os outros. Uhum. Se você corre atrás de uma lei que ajude numa questão de uma outorga, que tem uma dificuldade, ou não é nenhuma lei, né? Nesse caso aí já tem a lei, mas você vai abranger para todo o grupo, que seja ele cafeicultor, sojicultor, hortifruti, então, ou do gado, então todos aqueles que vão precisar de uma outorga vão ser beneficiados por aquele grupo que foi. Uhum. E a partir do momento que você tem uma entidade que trabalha em conjunto, você fortalece para estar indo atrás dessas demandas. Fortalece para você estar batendo dentro do legislativo, de um deputado federal, isso fortalece de um deputado estadual. Então, a entidade, a finalidade dela é essa. Então, aquilo para mim foi sendo prazeroso, eu fui aprendendo a gostar. Você acaba tendo uma certa convivência com essas pessoas, aí você conhece todos os lados, direita, esquerda, central, né? Uhum. Então ali é bom que a gente aprende a conviver com todos e ao mesmo tempo ser neutro. Uhum. Então eu ainda participo um pouquinho dessa neutralidade, que eu acho que a partir do momento que você está fazendo em prol de todos, tem que ser você tem que estar bem com todos. Exatamente. Se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é do centro, então a gente tem que estar bem para fazer para a nossa população. Exatamente. Então, com essa passagem minha que eu participei em julho do ano passado, porque na pandemia foi um momento diferente, eu acho que na vida de todo mundo, mas na minha foi um baque muito grande, porque a gente realiza a FENICAFÉ, que ela acontece anualmente em março. Uhum. Você termina um evento já pensando no próximo. Então, a hora que a gente estava com tudo estruturado, é como se você construísse a sua casa. A hora que você vai passar para dentro, para morar dentro dela, você tem que derrubar as paredes. Isso foi o que aconteceu. No ano passado, por causa da pandemia. Da pandemia. Então, isso daí, nossa, para todos lá, para todos que trabalhavam tanto direto como indiretamente, mas para nós dentro da associação, os diretores ali, foi um baque muito grande. Então, isso me deu um início de depressão. E como que eu vou lutar com a depressão? Você está dentro de casa, se você fala isso, Matheus é muito bom, ele é ótimo, um ótimo marido. Mas você vai falar pro seu marido que você não está bem. Não está bem por quê? Não está bem por quê, né? Porque a gente também passa por isso. Porque muitas vezes as pessoas não... É difícil entender o que o outro está sentindo. Então, aí eu passei por esse início, aí conversei muito com o João Paulo, que é o meu filho. Aí comecei a fazer um tratamento. Mas foi passando, aí foi aparecendo outras situações para mim trabalhar. Uhum. Começamos a trabalhar em home office, né? Aquilo para mim, no meu trabalho, é difícil, porque não para você fazer um trabalho quando ele está acontecendo, é uma coisa. Agora, você fazer um trabalho quando ele acabou de desmoronar, você não sabe nem o que você fica meio que... Recomeçar, porém de uma forma diferente. Então, até que a gente pôde começar, que foi aquela drama para todo mundo, né? Aí até que eu me reergui, aí apareceu eu fazia parte de um conselho de uma cooperativa de crédito, do conselho fiscal, aí teve eleição, aí eu fui participar dessa eleição. Então, a hora que finalizou, perdemos, né? Mas perdemos assim, bonito, porque nós corremos atrás, lutamos. Eu acho que tudo tem seu momento, tanto de ganhar quanto de perder.
perdemos por 20 votos. Na hora, deu aquela sensação, nossa, corri tanto. 20 Mas votos. depois, foi a primeira assembleia aqui para nós online. Por causa da pandemia, não pôde ser presencial. Então, foi todo um trabalho diferenciado. Aquilo encheu minha cabeça, né? Porque você tinha que ir lá ensinar as pessoas a trabalhar com o aplicativo, instalar o aplicativo. Então, aquilo te tomava um tempo. Então, acabava tirando a minha atenção para aquilo que eu estava sentindo, que era o início da depressão. Então, foi gostoso. Foi um momento muito bom na minha vida. Fiquei feliz por ter participado, não me arrependo. Mas 20 votos é um empate técnico. Empate técnico. Foi de 770 para 790, teve uns quebradinhos ali. Então foi bem acirrado mesmo, mas muito bom. Fiquei feliz também pelo grupo que ganhou, porque eram 2 grupos bons, né? Mas cada um de um lado. Uhum. Então isso a gente não tem que criticar e nem nada, pelo contrário, é somar. Uhum, então eles estão fazendo um belo trabalho. Então dali apareceu a oportunidade. Eu já era filiada a um partido, eu já tinha cadastrado a um partido anteriormente. Mas hoje eu vejo o porquê que, infelizmente, a gente é convidado como mulher a participar do nada de um partido. Hoje eu entendo. E isso eu falo assim que eu quero fortalecer as mulheres na política. Não para ser política, mas eu quero que elas sim comecem a participar. Aí, finalizando essa campanha que eu estava da cooperativa, aí eu fui convidada pelo um grupo já, se eu não queria dar o meu nome a participar junto com um grupo. Não foi o meu partido que me chamou nesse momento. O meu nome já destacou para outros olhares, né, de outros partidos, para poder somar com eles. Eu falei, como assim, né? Nunca me passou pela cabeça. Uma coisa vai puxando a outra, assim, né? Isso, nunca tinha me passado pela cabeça. Aí eu custei a processar. Aí conversei com meu filho, meu marido, né? A gente ali em casa, troquei ideia com eles. O meu marido há anos, ele já falava assim pra mim, se você candidatar a vereadora, vai ser bom, né? Porque você conhece muita gente. Mas eu falo assim, que conhecer muita gente não quer dizer que você vai ser bem votado. Porque você, para ser bem votado, você tem que ter projetos, você tem que estar correndo atrás de que as pessoas te conheçam como um futuro candidato. Uhum. E eu ainda não tinha feito isso. Ainda não tinha vindo isso na minha cabeça. Porque eu acho que fazer parte da política, você tem que estar, assim, bem consciente do que é fazer um trabalho... É um trabalho praticamente voluntário. Por mais que cada um tem seu salário e tudo mais, mas você tem que trabalhar pensando não no salário, sim no que você vai realizar. Exatamente. Se você vai trabalhar 12, 16, porque Exatamente. Quem é escolhido pelo povo não tem horário de trabalhar. Exatamente. Tá? Não é vou trabalhar 8 horas, não. Não, a gente não tem horário. E isso, mais pra frente eu teve o contrário, porque a gente trabalhava... O Renato, ele trabalha 18 horas, eu acho que se deixar. E no começo ali foi cerrado. Ele ama o que ele faz também. Né? Ama sim, é um cara muito dedicado. Essa é uma parte aí que eu quero até comentar nisso, porque é onde veio o nome ali, alguns amigos, né, me abordaram se eu não tinha esse interesse de dar o meu nome. Fui bem, assim, dura, viu? Não mexer com política, não tem interesse. Tá louco, não. Trabalho numa entidade de classe. Mas é engraçado, eu já tinha vontade de abraçar um candidato. Mas como, por trabalhar numa entidade de classe, a gente tem que ser neutro. Por mais que o meu voto é secreto, vou apoiar alguém naquele momento. A minha família, ela é livre para votar em quem ela quiser. Uhum. Mas eu, Cecília, funcionária daquela entidade, não pode. A gente não pode puxar, porque... A gente tem que estar ali para apoiar quem ganhar, porque nós vamos somar com eles depois. Uhum. Né? Então, esse é o trabalho da entidade. Então, aí quando eu decidi que eu ia participar, aí foram os 2 grupos, 3 grupos que eu tive conversa. Grupos diferentes, para se fazer trabalhos diferentes, apoio e me candidatar.
Aí, quando foi a oportunidade surgiu, né, de eu participar a uma escolha, porque não é aquele grupo ali que me convidou para participar que vai escolher quem vai ser o vice, quem vai ser o prefeito. Eu não sabia disso, então eu falo que todo dia eu tô aprendendo com a política, né? Só tem 7 meses que eu tô nela. No que eu dei o nome, aí você vai passar por um crivo ali, né? Se o seu nome vai ser um nome que vai ajudar, se dentro do contexto todo, você só a pessoa, né? É toda uma história, porque para você participar como candidato, como eu falei, você tem que ter algo que te leve as pessoas a acreditarem que você pode estar ali e fazer algo, né? E onde eu fui, como se diz, pedir benção, foi no meu local de trabalho. Porque é ali que era a minha vida, ali que era meu sustento. Então eu quis falar para eles, olha, eu fui convidada, o que vocês acham? Primeiro eu perguntei o que eles achavam. E depois eu já mostrei a minha decisão. E todo mundo te apoiou? Apoiou, mas assim, apoiaram e falaram, olha, talvez você vai se surpreender. Então, é aquele negócio, né? Todo mundo acha que a política é ruim, mas pelo contrário. O ruim não é a política, o ruim são pessoas que fazem da política ser ruim. Porque uma pessoa do meu partido falou assim para mim uma vez, quando você quer fazer algo para alguém, o melhor lugar de você fazer é dentro da política. Que você faz por um grupo, alguém que eu digo um todo. Você quer fazer algo para alguém. Porque dentro da política você consegue. Se você faz um bom trabalho, tá? Vamos fazer um bom trabalho na saúde, vamos fazer um bom trabalho na educação, vamos fazer um bom trabalho na área social, na área rural, porque tem tudo isso. Então, quando você faz uma política boa, olha quantas pessoas vão ser beneficiadas, toda a população. Então, isso foi somando dentro da minha cabeça. Mas, no decorrer disso tudo, eu tive vontade de falar, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Então, eu falei com o grupo de trabalho, com o meu grupo do trabalho. O meu filho pôs um pontinho de interrogação. Mãe, mas... Fala, meu filho, eu não tenho rabo preso com ninguém. Quem quiser te falar comigo, não tem. Quem gosta, porque a gente tem aquele negócio, Cíntia, nem todo mundo vai amar a gente, porque cada um tem a sua personalidade. Eu posso agradar, ninguém vai agradar 100%. Então, com certeza eu não agradei 100%. Mas graças a Deus, assim, tive uma aceitação muito boa mesmo. Eu fico feliz quando eu chego num lugar, principalmente mulheres. Eu chego em lugares mulheres e falo, nossa, você me representa mulheres que eu nunca encontrei na minha vida. Do nada elas surgem e falam isso. Então isso aí vai me dando uma gratificação que tudo aquilo, todas as barreiras que a gente teve aí durante a campanha, falo, não, meu Deus, o senhor me pôs aqui porque o senhor tem um propósito. Hoje em dia a gente enche, eu falando pelas mulheres araguarinas, né? A gente se enche de orgulho quando chega fora da cidade e fala, nossa vice-prefeita é mulher. A nossa primeira vice-mulher. A gente tá cheio de orgulho. Então isso aí é gratificante. Aí é onde aumenta a responsabilidade. Meu Deus, a minha responsabilidade é enorme. Não, assim, não é fácil dentro de uma gestão pública você pegar e fazer com que tudo aconteça de uma vez. São coisas que vão acontecer gradativamente. Passinhos de formiga. Numa gestão como um todo, não sou eu, mulher, não é o prefeito, é numa gestão como um todo, é gradativamente. Cada dia são coisas que você vai mudando, né, fazendo modificações para que tudo vá se realizando, talvez na maior rapidez, mas muita coisa amorosa. Então, eu estou muito orgulhosa de estar fazendo parte de seguir com quem eu tô, porque eu comecei a falar lá atrás e não finalizei. Eu quis iniciar com alguém também que estava lá no iniciozinho. Eu falei, porque se não der certo, não tem problema, nós vamos plantar uma sementinha, e se a gente falar, não, daqui 4 anos vou voltar, e se eles quisessem me ter novamente, eu estaria ali, já com experiência um pouco melhor, do que passar, muitas vezes eu passei calada, porque eu falo, tem hora que é melhor estar calada do que falar abobrinha, né? Mas dentro da campanha,
Mas eu mostrei bem quem eu sou bem sincera, falo muito, mas não falar muito é falar assim, não falo, não abro a boca para poder ficar falando besteira. Eu acho que é muita humanidade, assim, acho que a gente se identifica mais do que essa questão de ser mulher, é a humanidade mesmo que você traz, né? Bem a cara da gente, a cara do povo, assim. Eu acho bom escutar isso, porque a gente não tem feedback da gente, igual como eu falei para você no começo. Falar de alguém que você conhece, você consegue dar esse feedback. Agora, falar pra gente porque a hora que eu paro pra pensar, talvez no final assim, do dia ou no final da correria, eu falo, gente, além de eu ter saído de... Não só hoje, não só estando na gestão, mas dentro de todos os trabalhos que eu já fiz. Que eu pego ali, quando você pega um evento para fazer, você tem aquele pico ali nos dias, depois dá uma acalmada, mas depois volta de novo. Além disso, eu tenho que levantar cedo. Eu faço café para minha família, eu não gosto de sair e deixar, nem que seja um pão com café prontinho. Uhum. Tem dia que não dá tempo de fazer o que o Manuel quer. Por quê? Porque eu tenho horário. Então eu deixo ali, ele já tá tão independente que ele faz o omelete dele ali, o ovo dele mexido de manhã sozinho, com 8 anos. Então assim, eu faço isso e mesmo assim eu ainda tenho que pensar, será que eu tenho uma mistura pro almoço? O que eu tenho pro almoço? O que eu tenho isso? O que eu tenho que fazer? Manuel tá doente. Somos mulheres, a força nos encontra. Justamente, o João Paulo tá precisando de alguma coisa, talvez ele me pede, tadinho, ele me pede muito pouco hoje, mas ele me pede. E, nossa, será que... Não, é tanta coisa que uma mulher, se a gente for pôr, desde a hora que a gente levanta, até a hora que a gente fala assim, não, agora eu vou pôr a cabeça no travesseiro, mas a gente não põe, mas a gente não consegue dormir antes de pensar num punhado de coisas já pro outro dia. Isso é ser mulher. Isso é ser mulher. Então, não é falar assim, nossa, tá fazendo isso, mas é tanta coisa no decorrer da vida da gente, tanta tensão, é tanto peso nos ombros. Mas na hora que a gente finaliza o dia, a gente fala, nossa, posso não ter conseguido fazer todas as metas que eu queria. Mas as que eu fiz bem. As que eu fiz e estão realizadas. Amanhã eu termino as que eu não dei conta. Tem orgulho da sua história, né? Lá de trás, quando nasceu, com tudo que você passou, eu acho que tudo que você passou te formou a mulher que você é hoje, né? A gente tem que ser muito grata à nossa história, né, Cecília? Tem que ser mesmo. Eu acho que cada um com a sua história acaba fortalecendo. Eu acho assim que a gente tem que aproveitar a nossa história. Se ela teve muitos obstáculos ou pouco, mas fazer de cada um deles o fortalecimento. É para isso que Deus permite que a gente tenha os obstáculos. Isso, né? E não fazer disso um momento, porque se vitimizar. Eu não fui vítima de nada. Eu estava ali, se Deus me colocou naquela família para acontecer aquela história, era para poder, talvez, eu ainda não sei até onde eu vou alcançar, mas é para chegar lá na frente e falar assim, não, eu tinha todo um propósito para minha história. Porque dentro disso tudo, eu morava com a minha avó, né, e quando eu separei, eu voltei para morar com ela. Então ela, como se diz, né, foi devolvida com juro e correção. Quem foi eu e o João Paulo. E o João Paulo foi criado ali também dentro daquele ninho de muito amor, né? Por mais que era um ninho de, igual eu falei, a gente corrige e tudo mais, mas a minha avó, bisavó dele tem um carinho muito grande por ele. Então, isso vai fortalecendo. E eu sempre falei para ele, não faça... Quando eu ia dar as broncas, né? Uhum. Não faça de vítima pra mim, porque eu sei muito bem qual que é esse trajeto e eu tô aqui do seu lado, hein? Então, não faça. Estude. Eu só quero que você estude. Isso é ensinar um filho a ser forte. Porque não tem outra coisa que a gente deixa pra filho a não ser estudo. Ninguém vai tirar dele. Ninguém. Porque a gente vai tendo as conquistas, que a gente trabalha para ter as nossas conquistas, né? Que seja uma casa, que seja um carro, que seja um lazer, o que der. Mas isso pode de hoje para amanhã você não ter mais. Porque é muito... o mundo é assim, infelizmente. Como, por exemplo, veio a pandemia e a gente fez o quê? A gente não podia trabalhar, não podia estudar, não podia fazer nada, não podia sair. Mas o conhecimento é uma coisa que ninguém nos tira. Ninguém tira. Então, e a minha avó, que me criou, né, que pôde estar mais presente ao meu lado ali, ela aprendeu a escrever, ela contava, né, com a frestinha de luz, que era lamparina, dos irmãos mais velhos estudando.
Então, quer dizer, ela não teve estudo, ela aprendeu naquela época até o 4º ano. Mas você imagina o 4º ano, há 90 anos atrás, que eu já tenho 96. Como que era o 4º ano daquela época? Nossa! Aquelas professoras na roça com palmatória. Então, ela não teve. Meu avô, ele tinha uma matemática, ele fazia um cálculo ali e nunca teve estudo. Uma letra linda, nunca teve estudo. Nossa. Então, assim, eles não falavam pra gente estudar, mas não é igual eu falo pros meus filhos. Eu fui estudar, aliás, finalizar, né? Porque eu passei no vestibular com 17 anos, aqui na época era na FAF, eu passei para matemática. Tudo muito jovem, Cecília, tudo. Aí eu tinha tentado direito na época na UFO, né? Mas passei para a segunda fase, mas não passei da segunda. Aí, como eu resolvi casar primeiro, aí eu parei os estudos, parei ali. Depois eu voltei, eu já estava com quase 30 anos. De 29 para 30, eu me formei com 33 para 34. Jovem também. Nossa, super jovem, deu tempo de fazer tanta coisa. Ainda tá dando tempo. Ih, tem muito tempo, dá para fazer muita coisa. Eu tenho tempo, eu penso, não, eu quero voltar a estudar, até mesmo, porque eu falo assim, a hora que eu vejo o prefeito falar, um jovem de 40 anos, a hora que eu vejo ele falar, meu Deus, a gente tem que estudar mesmo. Não por até mesmo não seja fazer um técnico, fazer um profissionalizante, fazer algo até mesmo para você interagir com as outras pessoas. A gente tem que interagir com todos, né? Com todos os grupos. Então, se você tem um pouquinho de instrução, você vai conseguir. Mas eu também já vi tanta gente sem instrução interagir com tanta gente de vários escalões. Mas é um modo eu acho que da gente trazer um melhor a cada dia, principalmente para a gente que tem filhos. A gente vai crescendo como pessoa e vivenciando. Então, isso vai sendo totalmente diferente. Vai fazendo uma diferença muito grande na nossa vida. Os seus filhos são o seu maior orgulho, mas a sua própria vida dá um orgulho danado da gente. Você como psicóloga, você para de me analisar. Sem querer acontece. Meus filhos são meu maior orgulho, sim. Mas a sua história é muito linda. E eu também fiquei com orgulho de você mesmo, assim, por tudo que você passou, pela sua superação, pelas superações. Pelas. E tenho certeza que ainda vão ter muitos. Vão. Porque eu acho que se a gente tá aqui, a gente não tem como, a gente não tem O mundo é uma escola, e a gente aprende assim. E é uma escola que eu venho aprendendo cada dia mais. A única coisa que hoje eu falo assim, que eu queria melhorar mesmo é minha aqui, ó, me deu problema agora. É isso. Com o Covid, diz que depois também tem uma fase da vida da gente. É mesmo. Minha memória tá um pouquinho falha. Mas não a memória de todo para trás. Até eu conversei com a neuropsicóloga, né? Uhum. Ela falou que isso é questão de memória presente do Covid, né? Que a única sequela que eu tenho hoje, graças a Deus, é essa. Então eu venho trabalhando assim, até ela me passou uma técnica lá que é lembrar à noite de tudo que você fez durante o dia, até o que você comeu. Porque essa memória que a gente tem, essas falhas, é a memória presente. São de palavras. Uhum. Eu esqueço a palavra, o que eu vou falar naquele momento, a palavra não vem. Então, estou passando por aí. Vai normalizar. Vai, se Deus assim quiser. Como o mundo vai normalizar, tudo vai normalizar. Amém. Eu quero que tudo normalize para todo mundo voltar ao normal. Mas assim, hoje eu digo que eu sou uma mulher realizada. Por mais que a gente sempre tem algo para fazer melhor do que aquilo que a gente já fez. Mas eu sou uma mulher realizada como mulher, como hoje, como esposa, por mais que a gente sabe que a gente tem que dedicar um pouco mais, porque a gente acaba trabalhando muito. E hoje eu sinto falta de estar em casa. Eu fico querendo chegar em casa, fazer as coisas em casa. Então, eu gosto muito da minha casa, gosto muito de estar na minha casa, gosto muito de estar com a minha família. Gosto de receber os amigos. Então, essa pandemia, ela me trouxe essa distância, esse distanciamento, né? Que eu acho que foi difícil, principalmente para os nossos filhos. Agora, voltando às aulas normalmente, eu espero que tudo isso, para eles, venha também melhorar um pouco.
trazer uma muito nova... difícil para as crianças, muito complicado, ficar longe dos amiguinhos, isso, né? Foi muito difícil. Isso. Então, assim, gosto de levantar cedo e trabalhar, mas eu adoro finalizar e ir embora para casa. Você está fazendo uma gestão, né, assim, junto com o prefeito atual, muito linda. É uma coisa diferente, assim, de tudo que a gente já viu, né, na cidade. E a gente está cheio de orgulho, assim. Política é uma coisa tão difícil de falar e tão difícil de viver e de conviver também. É sempre tudo tão... Tem um peso em cima disso. Tem. Aí quando vem uma mulher tão humana, assim, né, com uma história de vida tão cheia de questões, assim, que ela superou, nos traz alívio, assim, a palavra, a política deixa de ser um peso, né, se torna uma leveza, a gente fala com naturalidade, assim, a gente está conversando com maior naturalidade sobre política, sobre todas as coisas aqui. Dentro desse caminho da política, eu vejo assim, como eu trabalhei, eu sou diretora também de um clube na parte financeira, e a gente leva muita pedrada, então acho que eu comecei a ver esse lado que eu quase saí também, porque as críticas vão vindo, apesar que dentro de um contexto de quantas pessoas estão ali como sócias, e as poucas que vêm criticar, eu comecei a ver que daquelas críticas a gente tem que fazer um apanhado, tentar melhorar onde que a gente vê que tem talvez uma falha. Então, a gente tem que estar dos dois lados. Então, as pessoas têm que começar a participar mais das coisas, para poder ver como estar do outro lado e como pode ser melhorado no momento que você estiver lá. Então, nessa gestão, eu tenho muito orgulho de estar com o Renato, como mulher, como vice-prefeita, porque ele me dá essa oportunidade. A gente sabe, eu falo assim, que eu sei do lugarzinho de cada um, do meu, do dele, eu não estou lá para atravessar gestão de ninguém, eu estou lá para somar. Uhum. Então, ele me dá essa abertura para poder estar fazendo a gestão junto com ele. E isso eu acho que é uma diferença muito grande, pelo menos dentro da nossa cidade, eu nunca vi. Então, eu acho que já por aí é uma gestão diferente, uma pessoa arrojada, onde eu falo assim, que eu vejo ele falar, eu fico, meu Deus, eu não achava que era assim que tinha que ser. E eu acho que tem que ser sim, as pessoas têm que ser firmes, lógico, tudo com jogo de cintura, né? Tudo com a parte política também. A gente tem que ter política, essa política o que é? É união de grupos, né? Para poder trabalhar em conjunto naquela determinação que você foi eleito. Então ele tá fazendo isso, ele tá fazendo melhor ainda, cuidando da nossa cidade, fazendo algo que a gente fala, meu Deus, será que isso vai parar por aqui? Nós vamos sair de um Araguari daqui 4 anos totalmente diferente. Amém. Ele vai trazer um legado, eu falo ele porque é o gestor. Uhum. A gente tá ali para somar. Então ele vai fazer uma mudança na nossa cidade que Araguari nunca viu. Trazendo uma mulher como vice-prefeita. É verdade. Dando a oportunidade do vice estar trabalhando junto a ele. Então, por aí você já vê. E fazendo na nossa cidade mudanças que eu nunca imaginava fazer uma área de esporte no meio de uma avenida. Uhum. E o quanto a nossa comunidade, a nossa cidade está valorizando isso. Porque eu vejo, porque tudo é cultura, né? Se você tem, você utiliza. Se você tem que cuidar. Então, o cuidar tem que ser um cultural. Porque você é uma mulher jovem, mas quem é mais ou menos da minha época, você lembra das praças bem cuidadas, das pessoas cuidando das ruas da cidade. A gente não via isso assim, com tanta frequência mais. Não talvez culpa de gestão, e sim das pessoas ter a cultura de não sujar a cidade. De cuidar das praças também. Então hoje eu vejo, e o esporte, trazendo o esporte, que é um incentivo muito grande, tanto para os jovens, que a gente vê jovens lá, e você passa perto dessas quadras, o quanto de pessoas assim, de idades, homens, mulheres, crianças, divertindo, utilizando de um espaço público e cuidando. Então, se as pessoas começarem a cuidar, a não depredar, então isso vai longe, vai durar muito. Então é isso que a gente precisa. E ele está mostrando salva vidas, né? Salva.
eu vou te ser sincera, eu vejo hoje, porque eu sou uma mulher sedentária, e agora com a doença eu vi que eu preciso praticar. Porque a hora que eu pratiquei, que eu fui fazer os exercícios, fisioterapia e tudo mais, eu vi o quanto eu melhorei. Que foi aquilo que me ajudou a melhorar. E a gente vê que as crianças aí nessa fase agora, que elas ficaram muito dentro de casa, você fazer uma caminhada, andar de bicicleta, não precisa de você para lugar nenhum. O nosso próprio município está dando essa oportunidade. Hoje o Bosque foi reaberto há pouco tempo. Nossa. Lembro não da minha infância toda, eu não lembro. Eu lembro da minha avó me levar lá no parquinho, mas eu levei muito meu filho mais velho. A gente ia lá no Bosque passear, porque na minha época tinha os bichos, né? Hoje não pode mais. Mas hoje tem lá o habitat natural, né? Tem os pássaros, a gente vê bichinhos lá normais que andam por ali. Então, é um lugar muito gostoso pra gente levar as crianças. Na verdade, você falou assim, somos de gerações iguais. Você tem pouquíssima diferença de idade sua. E eu moro em Araguari há 10 anos. De 10 anos pra cá, eu vejo, é nítido, muito diferente a cidade hoje em dia. Na verdade, assim, de um ano pra cá, né? Como mudou. Eu lembro do Lucas, das outras pessoas falando, porque o Bosque era isso, era aquilo. Eu não cheguei a conhecer. Mas o Bosque que eu vi há um ano atrás, o Bosque que eu vejo hoje, é outro. Então, assim, foi uma união, porque o Bosque ele foi revitalizado, já estava num processo que a gente também tem que dar, como se diz, ônus a todos que trabalharam ali. Uhum. Foi finalizado agora, mas ele já vem aí da gestão anterior. Já tinha um planejamento. Tinha, é isso que tem que ter. Mesmo que a gestão não consiga finalizar, mas que ela deixe algo já encaminhado para o outro finalizar. Então, a reabertura do Bosque está sendo gratificante para a população, que a gente vê o movimento que ela está tendo. Como eu comentei, outras quadras vão ser construídas. E ontem eu passando ali por uma avenida grande da cidade, quadras com o pessoal jogando peteca. Isso. Olha o tanto que isso é gratificante. Gente, isso é lindo. Porque nem todo mundo tem, talvez, oportunidade. A gente não tem muitas lugares para ir na cidade que possa praticar esse tipo de esporte. Então, são esportes que talvez estavam meio parados e hoje estão sendo reativados aí pela oportunidade do município. Esporte salva vidas. E música também salva vidas. Música também. É verdade. Isso é verdade. Maria Cecília, a gente está cheia de gratidão por você ter aceitado nosso convite de estar aqui hoje e por você fazer parte dessa política nova, né? Dar uma roupagem nova para a política hoje em dia. Então, eu como mulher, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, né, por ter deixado e permitido que toda essa história sua fosse do jeitinho que ela foi para que te formasse a mulher que você é hoje, para que você fosse uma política humana. Se Deus quiser, quero ser sim. E, sim, aproveitando até esse momento de estar aqui, que eu falo que é um momento único de eu estar... tive um outro programa, mas nesse bate-papo aqui com esse tempo, está sendo o primeiro para contar um pouquinho da minha vida, trazerem as mulheres para participar, sim, da política, mas de forma firme. Chega lá, vamos abraçar, vamos lutar, porque a gente tem que parar de ter cotas em partidos. A gente tem que começar a ser a maioria do partido. Porque a gente tem que fazer diferença. E a gente pode, a gente consegue. Inclusive, eu quero até mandar um abraço. Me lembra o nome dela, porque eu sou péssima também de memória. A nova secretária de Agricultura. A Valdene. A Valdene, ela é uma mulher incrível. Um beijo pra ela. É uma mulher incrível. E a gente está com outras mulheres na gestão. Aproveitando aí, já falando da Valdene, a gente tem a Soraya, que está na Secretaria de Saúde. Soraya é uma mulher incrível. Pegou aí, não só ela, mas... já vinha de outra gestão, mas aí nosso governo... Eu sou muito fã da Soraya. Sou muito fã com essa pandemia, mas é uma mulher forte, guerreira, tá aguentando obstáculos que eu acho que ela nunca pegar também uma secretaria de saúde num momento de crise, ela tá sendo heroína. Ela tá sendo heroína. Então é ela, a Valdene, que já tá no segundo desafio dela, que ela teve aí na política antidrogas, política sobre drogas, e hoje ela tá aí na agricultura. Por quê? Porque ela é uma pessoa chave, ela consegue, é uma pessoa que a gente consegue trabalhar com ela em vários segmentos. Isso é importantíssimo. São mulheres confiáveis,
né? Sim, são humanas, traz esse mesmo perfil seu, assim. A gente encontra na rua, por aí, e a gente conversa. Temos a Carla, que está na Secretaria de Desenvolvimento, fazendo um trabalho maravilhoso, mostrando aí as belezas da nossa cidade. Vão ter agora a primeira trilha de ciclismo para conhecer algumas partes. A Carla está à frente disso. Então, nós temos a Carla, a Valdênia, a Soraya, nós temos aí a Daiane na controladoria, onde passa tudo do município. Então, é uma mulher, e é uma controladoria de mulheres, que lá dentro também é formado por mulheres. Não tem um homem lá dentro. Aqui, quando eu vejo isso, eu fico orgulhosa. Nós temos aí a subsecretária de Educação, que é a Selma, que também vem fazendo também um trabalho unificado aí. Então, assim, nós temos aí a subsecretária de Saúde também, uma mulher, Emiliana, também fazendo um excelente trabalho. Tudo mulheres fortes de fibra. E um grupo de mulheres trabalhando aí, como se diz, por trás das cortinas. Então, nós temos esse grupo de mulheres aí. Então, é para isso que a gente está aqui, para fortalecer, para ajudar nessa gestão, para que a gente chegue nesses 4 anos aí, não só mostrando o trabalho diferente que essa gestão vem fazendo. E é onde eu te falo que a mulher mostrando também o quanto ela tem força na política. Se a gente mostrar o potencial que a gente tem, não só na política, em tudo que a gente faz, a gente vai fazer um mundo de mulheres totalmente diferente. Então, eu quero agradecer esse momento e chamar as mulheres para estar aqui junto com a gente. É isso aí, gente. Muito obrigada, Maria Cecília. Eu que agradeço. As suas palavras têm poder, têm força. Ai, obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada por estar cuidando tão bem da cidade, da nossa cidade. Eu que agradeço essa oportunidade aqui. E que venham mais pessoas aqui falar um pouquinho da sua história. Quem sabe, né, o prefeito lá, vamos fazer o convite pro prefeito, vir contar um pouquinho da história dele. Com certeza. Quem é Renato? De onde veio o Renato, gente? Vocês vão ver também uma outra história magnífica. Magnífica. Que legal. Gente, muito obrigada, agradeço aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei se o pessoal vai assistir, vai escutar, né, esse podcast, qual horário, mas eu deixo um beijão aí pra todo mundo. Em breve, na semana que vem, a gente tem mais um nome de peso aqui com a gente, tá bom? Beijão, até breve.